Bom dia para todos, sejam bem-vindos. Nós estamos fazendo o nosso estudo do texto do Uttara Tantra Shastra, que é o quinto tratado de Maitreya, que foi comentado por Asanga, um grande mestre Mahayana do século V. Então a gente já vimos o começo desse texto, que ele é dividido em 7 partes, que são considerados, como ele diz no início, 7 pontos fundamentais, 7 pontos preciosos, indestrutíveis, ou 7 pontos diamantinos, né? Então, isso a gente já viu 3 desses 7 pontos, nós estamos começando agora o 4º ponto, que vai ser o tema do nosso encontro a partir de agora, né? Então, nós já vimos os 3 pontos anteriores, foi Buda, Dharma e Sangha. E nós vimos nos nossos 2 últimos encontros sobre o refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, a importância do refúgio, e considerando que o refúgio no Buda é o refúgio último, o mais importante, né? O refúgio no Dharma e na Sangha são refúgios transitórios, enquanto a gente está no caminho. Mas no momento do despertar, só existe um único refúgio, que é o refúgio no Buda. E nós começamos também a ver sobre a, a mente de Buda, que está presente em todos os seres, de uma forma, como é que eu diria, talvez não plenamente realizada, né? Mas que está presente em todos os seres. É sobre isso que a gente vai estar vendo agora, né? É o que é chamado em sânscrito aqui de Samala Tatata, que significa a talidade imaculada, contaminada. A gente volta para falar um pouco sobre o que está chamando aqui de talidade, que é um termo budista, né? Não é uma coisa muito não é uma palavra da nossa língua, assim, né? A gente foi inventada essa palavra para traduzir o sentido de suchness, né? Que é as coisas como elas são, do jeito como elas são, na sua natureza, a sua verdade interior, sua natureza verdadeira, né? Então, a gente chama de talidade por causa da idade, né? Uma qualidade de ser tal, né? Tal qual as coisas são. As coisas são tais quais elas são. Nós somos tais quais nós somos. Então, essa qualidade da gente ser tal qual nós somos, das coisas serem tais quais elas são, é o que a gente está chamando de talidade. Em outras palavras, está querendo dizer que são as coisas do jeito como as coisas são, de verdade, né? E por que isso, do jeito que as coisas estão? Aparentemente a gente pensa, mas isso é tão óbvio, né? Por que tem que inventar uma palavra para isso? Porque nós não percebemos as coisas tais quais elas são. Isso é apenas por isso, né? Mas nós, quando observamos os fenômenos, e mesmo quando nos dirigimos para observar nós mesmos, os fenômenos internos da nossa mente, nós partimos para encontrar com esse fenômeno, para poder conhecê-lo, nós já partimos com uma grande quantidade de
pré-condicionamentos e de expectativas, de medos, de expectativas, de preconceitos, de visões errôneas. Todas essas coisas nos impedem de poder enxergar as coisas como tais quais elas são. Nós enxergamos muito mais as historinhas, as fantasias, as ilusões, as confusões da nossa mente e não vemos as coisas tais quais elas são, né? Um exemplo simples: se eu fui, por exemplo, mordido por um cachorro quando eu era criança, aquilo me traumatizou muito. No momento que eu encontro um cachorro na rua, eu já arrepio e morro de medo. Então, eu não consigo ver aquele ser como ele é. Eu vejo ele a partir das lembranças que eu tenho de uma experiência que eu tive com algum outro ser, de que de alguma forma parecido com esse, por algum motivo. A minha mente faz uma associação e ela vai esperar que esse cachorro que eu estou vendo aqui na minha frente, ele me morda. Mas o cachorro, a princípio, ele não está interessado em me morder, né? Ele pode acabar me mordendo, portanto que eu espero receber uma mordida, o meu comportamento vai ser tão perturbador para o cachorro que ele vai se assustar comigo, pode até acabar me mordendo. Uma coisa que ele não faria por si mesmo, mas ele passa a fazer por causa, influenciado pela minha postura que vem da minha atitude. Essa atitude vem de um conjunto de memórias e de um conjunto de expectativas, de medos, de frustrações, né? Isso pode se estender para todas as coisas, todos os fenômenos. Então, quando nós vemos um fenômeno, nós encontramos esse fenômeno e vem a nossa experiência pessoal passada com situações semelhantes. Às vezes, a semelhança entre as situações é apenas uma confusão da nossa mente, mas a gente faz uma associação e isso faz com que a gente não veja o fenômeno como ele é, mas como a gente tem medo que ele venha a ser, ou a gente tem esperança de que ele venha a ser, né? Então, isso é a questão dessa talidade. E o tema que a gente vai de hoje é essa talidade maculada, contaminada, né? Vamos pegar aqui o texto do Maitreya. O texto em sânscrito diz assim, a gente vai pegar como está literalmente, depois a gente vai dar uma destrinchada para entender bem o sentido das palavras. O texto em sânscrito está assim, é o 1:27. Do fato que a sabedoria do Buda, aqui está, sabedoria está sendo uma tradução de Jnana. O fato de que a sabedoria do Buda penetra a multidão dos seres sencientes, que a sua não dualidade é imaculada por natureza, e que na linhagem do Buda a semente é significada pelo fruto, é dito que todos os seres vivos são germes do Buda, embriões de Buda. No texto em tibetano está assim: é dito que todos os seres têm a natureza de Buda, porque o conhecimento transcendente do Buda, Yeshe, né, conhecimento transcendente, que é a tradução de Jnana, né, está presente em todos os seres. A sua natureza não maculada é não dual. E na linhagem do Buda, a semente é designada metaforicamente pelo fruto. O que significa esse texto, né? Que é isso que a gente está vendo aqui? Primeiro, ele está dizendo que o conhecimento transcendente do Buda, ou seja, a capacidade, a habilidade, a qualidade da mente de Buda, que consegue, essa inteligência da mente de Buda, que consegue conhecer os fenômenos, estabelecer um conhecimento
transcendente em relação aos fenômenos. O que a gente está chamando de conhecimento transcendente? Conhecimento é a capacidade que a gente tem de aprender um fenômeno e ter uma informação sobre ele, informação verdadeira sobre ele, né? É isso que a gente está chamando aqui de conhecimento. Então, a gente olha para as coisas, eu olho para essa almofada, eu vejo essa almofada, eu tenho um entendimento sobre essa almofada, tenho um conhecimento dela. Ela vai ter uma textura, ela vai ter cor, ela vai ter uma forma. Eu vou tocá-la, eu vou experimentá-la de diversas formas e vou criar um, uma compreensão sobre ela, um entendimento sobre ela, um conhecimento, né? E como tem várias almofadas de cores diferentes, inclusive, várias almofadas, inclusive da mesma cor, eu vou ver as particularidades dessa almofada e vou perceber que ela é única. Então, sempre que eu me lembrar dela ou for me referir a ela, essa minha referência não vai poder se misturar com as outras. Eu não vou estar falando de as almofadas em geral, as almofadas verdes do centro do KPG em geral. Eu estou falando dessa almofada verde, que é única em relação às outras almofadas verdes, né? Então, eu vou ter um conhecimento específico desse fenômeno, né? Ou sobre a mesa, ou sobre o texto, ou uma tanca, ou aquela flor que está ali, qualquer que seja o fenômeno, né? É um conhecimento transcendente porque o conhecimento habitual com o qual nós nos relacionamos, que é a forma habitual de funcionamento da nossa mente, ela está muito presa a um ponto de referência que é o nosso eu. Então, em relação ao meu eu vou achar que essa almofada ela tem um tamanho pequeno e uma outra almofada vai ser grande. Essa almofada está próxima de mim, aquela almofada está distante de mim, né? Essa almofada ela tem uma cor que, que é que está um pouco mais mediana na tonalidade do que aquela almofada que tem uma cor um pouco mais brilhante. Tudo isso em relação à minha referência, ao meu ponto de vista. Se eu saio de onde eu estou, vou para um outro lugar, o meu ponto de vista muda e o conhecimento sobre a almofada muda. Então, o conhecimento que eu tenho dela, na forma de funcionamento habitual da minha mente, ele é muito, ele está em função de a partir de que ângulo que eu enxergo esse fenômeno, né? Eu estou falando de uma forma simples aqui, a questão de próximo ou distante e de como que se impressiona visualmente os meus olhos, mas existem situações muito mais profundas e complexas relacionadas com o nosso psiquismo que fazem com que a gente enxergue os fenômenos de uma forma distorcida pelo óculos da nossa mente. Por exemplo, se eu estiver um dia, eu estiver muito triste, eu vou achar que o dia ele vai estar sombrio, eu vou achar que os passarinhos estão cantando de uma forma triste, eu vou achar que o vento sopra de uma forma melancólica ou me irrita de alguma forma, tudo isso em função do meu estado emocional habitual. Habitual não, daquele momento, né? Se de repente eu estou num estado mental diferente, as coisas, por exemplo, com mais disposição, mais alegria, eu vou ver as cores mais vibrantes, eu vou ver potencialidades de que as coisas, potencialidades de coisas que podem acontecer a partir daquilo que está presente agora. Então, a minha percepção do mesmo fenômeno vai modificar em função do meu estado emocional habitual. Habitual não, daquele momento, né? E isso, na relação com as pessoas, em relação à percepção que eu tenho do espaço onde eu estou, né? Então, a gente tem nós nos encontramos no mundo, quando nós nos encontramos no mundo, assim que nós despertamos, estamos lá fazendo as coisas, nós nos encontramos no mundo a partir já com um script de como que as coisas vão ser
em função das informações que a gente vai tendo, pequenas, né, que a gente vai recolhendo da nossa experiência. E com isso a gente constrói um cenário mental, né? E esse cenário mental ele vai ter as cores das nossas emoções, da nossa vida interior, né? Colore tudo, né? Isso, por isso, pessoas diferentes que vão estar, nós aqui, pessoas diferentes que estamos no mesmo espaço, cada um de nós vai enxergar esse espaço, vai experimentar esse momento de uma forma bem diferente. O fenômeno é um só, mas cada um vai experimentar ele de uma forma diferente, a ponto da gente poder tranquilamente falar de. Aqui nós somos em 10 descrições diferentes do mesmo fenômeno, todas elas verdadeiras, porque fazem parte, são descrições autênticas da nossa experiência. Mas nenhuma delas descreve o fenômeno que é o estar aqui da sua forma mais profunda, né? Que é o que o Buda consegue aprender. Como o ponto de vista da mente de Buda não está maculado, manchado, ou impregnado, ou contaminado por um eu, e pelo funcionamento da nossa mente habitual, ele enxerga as coisas tais quais as coisas são. E nós enxergamos as coisas tal qual as coisas nos parecem, por conta dos nossos processos internos. Essa, essa diferença é uma diferença fundamental, porque a partir dessa diferença, nós estamos aqui e enxergamos o mundo como samsara, como sofrimento, como dor, como dificuldade, frustração. Um ser que conseguiu se libertar do sofrimento vai enxergar esse mesmo espaço, esse mesmo mundo como nirvana, ou seja, um lugar onde não existe sofrimento, né? Onde o sofrimento se extinguiu completamente, né? E um Buda, como que ele enxerga isso? Como samsara ou como nirvana? Ele enxerga isso nem como samsara, nem como nirvana. Vocês lembram aqui da nossa prece do Roger Shantuma? Aqui na página 5, verso, a última linha. Concedai vossas bênçãos para que a inseparabilidade do samsara e do nirvana seja realizada. O que ele quer dizer com isso? A gente perceber que samsara e nirvana não são duas coisas diferentes, opostas e contraditórias. Elas são uma coisa só. Então, o Buda não faz diferença, não diferencia as coisas entre samsara e nirvana, entre sofrimento e felicidade. Ele vê as coisas da forma como as coisas são. Por quê? Sofrimento significa a forma como eu experimento esse fenômeno. Felicidade é a forma como eu experimento esse fenômeno. Nos dois casos, a gente está partindo do ponto de vista do eu, certo? Se a gente retira esse eu de foco, o fenômeno ele continua sendo apenas aquilo que ele é de verdade. Se eu sofro com ele ou se eu fico feliz com ele, não é problema dele, isso é problema meu. Isso não tem a ver com o fenômeno em si, tem a ver com a minha mente. Isso não pode ser atribuído, é uma qualidade que não pode ser atribuída ao fenômeno, porque não pertence ao fenômeno. Essa qualidade de produzir sofrimento ou de produzir felicidade em mim tem a ver com a minha mente, não tem a ver com o fenômeno em si, né? Então, aqui ele diz o conhecimento transcendente do Buda. Transcendente por quê? Porque transcende esse modo de funcionamento habitual da nossa mente, que é um modo dualista, centrado no nosso ego. Então, esse conhecimento transcendente do Buda, que permite que ele perceba os fenômenos da forma como eles são, está presente em todos os seres. Não é apenas o Buda que possui essa qualidade de perceber de aprender, de ter um conhecimento sobre as coisas, os fenômenos, um conhecimento exato dos fenômenos. Isso está presente em todos os seres.
Esse é o ponto fundamental desse texto, né? A sua natureza não maculada é não dual. O que é essa natureza? Natureza de Buda, né? A natureza da mente de Buda. Porque aqui o que ele está dizendo é por que a gente pode dizer, o sentido desse versículo é por que é que nós podemos dizer que todos os seres têm a natureza de Buda? Então, primeiro, é porque, como a gente viu, o conhecimento transcendente do Buda está presente em todos os seres. E esse conhecimento transcendente é uma manifestação da mente pura de Buda, né? Então, como está presente em todos os seres possuem ela. A sua natureza não maculada, ou seja, não perturbada por um ego e pelo funcionamento habitual da mente, a mente conceitual, dualista, que é a mente racional, que a gente está acostumado a funcionar com ela, a natureza da mente de Buda, ela é não dualista, ela não está, ela ela percebe o fenômeno de uma forma integral, né? E na linhagem do Buda, a semente é designada metaforicamente pelo fruto. Isso aqui a gente vai ver mais no final, entender melhor isso daqui. Vamos mais adiante, porque toda a continuação vai ser uma forma de compreender melhor o que ele acabou de dizer, né? No versículo 28 do sânscrito, ele diz o seguinte: todos os seres vivos são permanentemente embriões de Buda, Buda Garbha, né, a palavra. Pois o corpo supremo do Buda, o Sambudakaya, penetra tudo. Sua talidade, é, por natureza, sem separação alguma. E a linhagem do Buda está presente em todos os seres. Em tibetano está da mesma forma. O que ele está dizendo aqui? Todos os seres são permanentemente, ou seja, não é uma coisa, não é temporariamente, é permanentemente, desde tempos sem começo, os seres sempre tiveram em si esse que ele chama de embrião de Buda, ou germe de Buda, ou semente de Buda. Por quê que ele diz isso? Porque o corpo do Supremo Buda, o Sambudakaya, penetra tudo. O que é esse corpo do Supremo Buda? A gente fala dos três corpos de Buda, a gente chama que Buda tem esses três corpos. Não são corpos físicos, né? Se chama corpos, mas não são corpos físicos. É o Dharmakaya, o Sambhogakaya e o Nirmanakaya. O que é o Dharmakaya, o corpo de verdade do Buda? Significa a natureza pura da mente de Buda. A mente de Buda, por natureza, ela abrange todo o espaço. Não existe nenhum lugar do espaço que a mente de Buda, onde a mente de Buda não esteja. Ela tem essa onipresença da mente de Buda, que ocupa todo o espaço, porque se tivesse um lugar no espaço, ou um lugar no tempo, né, que não fosse apreendido pela mente de Buda, o Buda não teria essa onisciência. Como a mente de Buda tem onisciência, é porque ela abrange todos os fenômenos. E ela está presente em todos os fenômenos. Não existe nada que seja um obstáculo para a mente de Buda. Então, essa mente que não tem obstáculos, que pervade todo o espaço, está presente em todos os seres. É disso que a gente está falando aqui. Todos os seres possuem essa mente pura de Buda, porque a mente de Buda
preenche todos os seres. Então, em todos os seres existe a mente de Buda, ela está ali, existindo. E o que ele está dizendo aqui, ele diz, e mais, né? A mente dos seres é essa mente de Buda. Ela está em... ela não está plenamente desenvolvida, plenamente manifesta, mas ela já está presente ali. A gente não pode dizer que a mente de Buda que existe nos seres, ela existe em potência, mas não existe de forma manifesta. Isso é um erro, tá? Muitas vezes a gente vê isso sendo dito dessa forma. A gente tem o potencial de nos tornarmos Buda. Não, nós não temos o potencial de nos tornarmos Buda. A nossa mente é a mente de Buda. Uma coisa que está em potência, ela não está manifesta, ela não está ativa. E essa mente de Buda que existe em nós, ela é perfeita, inteira, completa, ativa. A única diferença é que nós não percebemos ela e não manifestamos ela no nosso dia a dia. Mas ela está inteira aqui, ela não precisa modificar nada, né? Então, esse é um detalhe filosófico que é importante a gente ver, que faz toda a diferença. Se a gente tem uma mente potencial e ela não está perfeitamente, ela não está completa, é como se a gente tivesse uma coisa, não é esse que é o sentido que diz, né? A gente tem uma coisa que precisa se desenvolver para se transformar numa outra coisa, né? Seria, a gente pode um dia alcançar o estado de Buda porque a gente tem uma potência de Buda em nós. Não é isso. Nós temos a mente de Buda em nós e alcançar o estado de Buda é uma mudança de percepção. É o que acontece, por exemplo, quando nós acordamos. Quando nós estamos sonâmbulos ou quando nós estamos dormindo, estamos sonhando, né? O nosso corpo ele está inteiro ali. Ele não está em potência, ele está inteiro, né? No momento que a gente acorda, qual foi a mudança que aconteceu no nosso corpo? Nenhuma. O que mudou na nossa mente? Nenhuma, só mudou o estado. A mente estava dormindo, acordou, só mudou o estado. A mente não ficou maior, mais desenvolvida, mais isso ou mais aquilo. É exatamente a mesma mente que estava no estado que ela estava dormindo, passou para o estado onde ela está desperta. É como a água que está em gelo, que se transforma em água líquida. Houve uma mudança de estado, não houve uma mudança de essência, como a gente viu isso no nosso último encontro. Então, na mente de Buda que está presente em nós, não é uma coisa que precisa ser mudada em essência para a mente de Buda que está desperta no Buda. Não é diferente, é exatamente a mesma, né? A diferença é o estado. A mente de Buda que está em nós está dormindo. E a mente de Buda que está no Buda está desperta. É apenas isso, né? Não é uma mente que a gente precisa trabalhar, trabalhar, trabalhar para que um dia ela se desenvolva, ela modifique, ela se transforme para que a gente possa alcançar o estado de Buda. A diferença é a diferença do dormir para o acordar. Por isso é que a imagem do despertar ela é muito melhor para a gente utilizar do que a imagem da iluminação. Quando a gente fala de iluminação, parece que essa iluminação vem de fora. É uma luz que vem de fora que ilumina a gente, né? A gente pode pensar até tudo bem, é uma luz que está vindo de dentro, mas assim existe uma modificação aí quando a gente fala na iluminação. Você não vai iluminar uma coisa que já é luz. A mente de Buda já é luz. Ela não precisa ser iluminada, percebe? Ela só precisa acordar. Esse é o ponto. A ideia do despertar é muito mais próxima
é um símbolo muito mais próximo do que o que a gente está falando, disso que a gente está falando. Então ele diz aqui que todos os seres vivos são plenamente sempre é, embriões de Buda, porque o corpo do Supremo Buda, Sambhogakaya, penetra tudo, penetra todos os seres, ele está em todos os seres. Então, eles têm essa mente de Buda. A sua talidade é, por natureza, sem separação alguma. O que ele está dizendo aqui? Que essa qualidade da mente de Buda de ser do jeito como ela não vai estar mais presente num lugar do que no outro. A mente de Buda ela está igualmente presente em todos os lugares. Não existe diferenciação. A gente não vai ter uma pessoa que tem mais mente de Buda do que uma formiga que tem menos mente de Buda. Percebe? Isso é uma impossibilidade filosófica até. Se a mente de Buda está em intensidades diferentes, em lugares diferentes do universo, então a onisciência do Buda não vai ser completa, porque tem um lugar que vai ter muito pouquinha mente de Buda e um lugar que vai ter muita. Então, necessariamente é preciso que ela esteja igualmente presente em toda a sua capacidade em todos os lugares. E é por isso que se diz que na nossa mente, a mente de Buda está plenamente presente e está em toda a sua capacidade, né? E não existe diferença entre um ser e outro. Todos os seres têm igualmente a mesma quantidade, a mesma intensidade, a mesma presença dessa mente de Buda. E a linhagem do Buda está presente em todos os seres. Tudo bem. A gente já viu aqui. O que ele está falando, aquilo que eu falei que a gente ia deixar para ver mais para o final? Na linhagem do Buda, a semente é designada metaforicamente pelo fruto. Que a mente de Buda que existe nos seres, que é a que a gente chama de talidade contaminada, ela é idêntica à mente de Buda que está presente no Buda. A mente de Buda que está nos seres seria a semente do estado de Buda. A mente de Buda que está no Buda é o fruto do estado de Buda. Essa símbolo, semente e o fruto. Semente, porque a semente ela traz em si a totalidade da árvore. Não há uma mudança de essência. Quando você planta uma semente, quando a gente analisa uma semente, a gente vê que tem uma árvorezinha ou uma plantinha ali dentro, no germe dela, tem uma plantinha ali toda plenamente desenhadinha, pronta para se desenvolver como muda ali, né? Significa que se eu plantar uma mangueira, não vai nascer uma bananeira, não vai haver uma mudança de essência. Uma mangueira sempre vai produzir uma mangueira, né? Então, o fruto da mangueira, ele já está presente na semente da mangueira, né? E o fruto da mangueira traz em si a semente da mangueira. Então, essa é a imagem, tudo é a mangueira, né? E não existe uma coisa que se transforma numa outra coisa, né? É a mesma essência que percorre estágios diferentes, mas é a mesma essência. É essa imagem que ele se quer dar quando se chama de germe de Buda, de embrião de Buda. Não é uma palavra adequada, correta, tá? Isso a gente vê no texto em sânscrito. O texto em tibetano, ele modifica isso, ele não usa essa palavra germe de Buda ou embrião de Buda. Ele chama nimpo, que é
coração, coração, essência, natureza, né? Então, a gente poderia falar melhor quando se a gente dissesse assim, que todos os seres possuem a essência de Buda, a mente dos seres possui a essência da mente de Buda, a natureza da mente de Buda, o coração, como naquele sentido daquilo que é mais essencial, mais central. Se você pudesse reduzir para uma coisa só que possuísse em si a capacidade de ser o elemento, né? A gente teria isso é o que a gente chamaria aqui de coração, né? É um símbolo melhor, porque quando a gente fala germe ou embrião, a gente, apesar da gente perceber que o elemento é o mesmo, que a natureza é a mesma, a gente tem passa pela cabeça da gente uma ideia de potência. Isso está aqui, está em potência, não está manifesto. O embrião não é plenamente manifesto, né? Então, por isso que não é um termo muito adequado. Desenvolvimento também, né? É, Passa essa ideia. passa essa ideia, né? Esse processo de crescimento, né, em que você vai aos poucos, né, se realizando, né? Vamos seguir aqui um pouco com os comentários, depois a gente dá um fecho melhor. No Mahayana Sutra Alankara, que é um outro texto do Asanga, ele diz assim: a talidade é indiferenciada para todos os seres, mas uma vez que ela é purificada, ela tem a natureza do Tathagata, e por esse fato, todos os seres são embriões dessa mente, desse Tathagata, né? A talidade é indiferenciada para todos os seres. O que ele está querendo dizer? A talidade aqui ele está chamando de a mente de Buda, né? A mente de Buda, ela é indiferenciada para todos os seres. Todos os seres possuem exatamente a mesma mente de Buda sem nenhuma diferenciação. Ela não é diferente em um ser para um outro ser, né? Quando ela é purificada, aí aqui tem alguma coisa que estranha assim, uma certa dissonância. Uai, como assim ser purificada? Ela já não é pura, né? Pois é. Quando ela é purificada, ela tem a natureza do Tathagata. Tá, então quando essa talidade está purificada, ela tem a natureza do Tathagata, é a mente do Buda desperta, tá? E por esse fato, todos os seres são germes, embriões dessa natureza. Por quê? Porque a natureza da talidade que existe neles, ela não está purificada, ela está contaminada. É isso que faz com que a gente perceba como sendo coisas diferentes, embora não sejam. Num outro texto, o Tathagata Garbha Sutra, um dos sutras do Mahayana, né, do cânone chinês, a gente vê escrito assim: todos os seres vivos são embriões do Buda, ok? E num outro momento está escrito: tal é a natureza dos elementos, Dharma. Quer os Tathagatas apareçam ou não apareçam, os seres vivos são sempre germes de Buda. Tal é a natureza dos elementos. Tal, aqui a gente está querendo falar, está falando da talidade, né? A natureza tal como ela é, certo? Tal é a natureza, que é a qualidade intrínseca das coisas. A gente está falando tudo isso, a gente está falando talidade. A talidade do elemento. Por que ele chama de elemento? Porque é aquele ponto que não pode ser divisível mais. É aquele ponto, novamente, o ponto essencial.
que define a natureza do fenômeno, né? Então, quando a gente está falando da mente de Buda, o elemento da mente de Buda, a natureza da mente de Buda, a talidade da mente de Buda, tudo isso são palavras diferentes para falar a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente está falando. A mente de Buda tal qual ela é. Então, tal é a natureza dessa mente de Buda. 2 pontos. Quer os Tathagatas apareçam ou não apareçam, os seres vivos são sempre germes de Buda. Quer os Budas apareçam ou eles não apareçam, isso não importa. Se a gente está num período onde aparecem Budas, ou a gente está num período onde não aparecem Budas, não importa. A mente dos seres continua tendo a natureza de Buda em si. Quer ela esteja manifesta em algum ser ou não, né? Então, não depende da manifestação dos Budas que os seres possuam a natureza da mente de Buda. Isso é inerente, né? É uma qualidade inerente aos seres. O que ele está dizendo aqui, em suma, que se a gente for pensar a nossa realidade última, mais profunda, mais essencial de cada um de nós, nós somos a pura mente de Buda. Isso é que, no fundo, todos, absolutamente todos, somos igualmente, né? E por que que é diferente? Por que que eu não percebo isso em mim, não percebo isso nos outros, e eu vejo o Buda de uma forma tão diferente de mim mesmo? Por que que é diferente? Onde está? Por que que parece diferente? Parece que nós somos uma coisa e o Buda é outra coisa. Porque, a partir da ignorância sobre a nossa própria natureza, nós não enxergamos a nossa natureza e nós nos enxergamos de uma forma imperfeita, contaminada. É a ignorância fundamental, que é a ignorância sobre a nossa própria natureza, ou seja, a ignorância de que, no fundo, mais profundo de tudo, a nossa natureza é mente de Buda. Como nós não percebemos isso, nós olhamos para nós mesmos e vemos um ser medíocre, um ser imperfeito, funcionando com uma mente perturbada por um monte de emoções. É essa a forma como nós nos enxergamos, né? Nós não vemos a nossa verdadeira natureza, né? Então, isso é descrito da seguinte maneira: a mente pura de Buda, essa talidade, essa essência fantástica, maravilhosa, absolutamente perfeita, quando ela está presente nos seres, que somos nós, os seres do Sansara, ela é como se fosse um diamante puro, perfeito, que está mergulhado num monte de lama, né? Você não consegue ver os reflexos, a beleza da pedra, porque ela está mergulhada ali no lixo, na lama e na sujeira. Essa, então, a experiência, quando nós olhamos para nós mesmos, nós não vemos o diamante que é a mente de Buda, a gente só vê o lixo que está em volta dela. E o que é esse lixo? Os nossos pensamentos conceituais, os nossos condicionamentos mentais, as nossas visões falsas, as nossas emoções perturbadoras, as nossas ações que produzem sofrimento, né? Todas essas coisas são essa ganga, esse lixo que fica em volta e que impede que a gente enxergue a verdadeira natureza da nossa mente. Todas essas experiências mentais que a gente realiza, elas são fruto dessa ignorância que nós temos sobre nós mesmos. Como nós não nos enxergamos como mente de Buda, a gente se enxerga como um eu limitado, pequeno, mesquinho, imperfeito, frágil, extremamente frágil. Frágil como uma bolha d'água. Não é frágil como uma bolha de sabão. Uma bolha de sabão dura um tempo. Uma bolha d'água desaparece muito mais rapidamente que a bolha de sabão, né?
é frágil como uma bolha d'água. Essa é a natureza do eu. Ele não resiste a uma análise, né? Por conta disso, ele precisa se defender de todas as formas para ele poder não ser atacado. E aí nós vivemos a angústia de, de deixar de existir, porque a gente percebe que o nosso eu é extremamente frágil e ele não tem uma existência muito prolongada, ele vai deixar de existir a qualquer momento, ele deixa de existir. E aqui eu não estou falando da morte, estou falando do eu, né? Ele tem uma existência muito frágil e a gente teme que quando esse eu desapareça, nada mais exista para nós, né? Quando nós percebemos que a nossa natureza não é o eu, mas é a natureza de Buda, nós não vamos nos preocupar com essa fragilidade do eu. O eu vai desaparecer, eu vou fazer um outro. Depende do meu interesse, né? Surge é como se fosse um personagem, né? Eu estou na peça desempenhando o personagem, esse personagem sai de cena, eu volto com outro personagem. O ator é o mesmo, circula por vários personagens. É isso, né? O ator é o mesmo. O ator não é o personagem. O personagem é o que a gente chama de eu. Mas o ator não é o eu. O ator seria, nessa comparação, essa mente pura de Buda, né? Quando o ator sabe da toda a potencialidade que ele tem de desempenhar milhares de personagens ao mesmo tempo, ele tem essa noção dessa mente fantástica que ele é, né? Então, e quanto que os personagens são todos limitados, é, fechadinhos, quadradinhos, né? Um personagem que é a menininha, ele vai ser sempre a menininha, ele não vai poder ser um velho, né? Aquele personagem que é o velho, ele não pode ser uma criança, ele é um velho, ele é um personagem fechado ali, né? Totalmente construído, não pode modificar, né? Agora, o ator ele pode fazer qualquer um dos dois, indiferentemente, porque ele não é isso. Ele manifesta aquilo, mas aquilo não é ele. É apenas ele representando uma atuação dele, né? Bom, aqui do comentário do Asanga, ele diz o seguinte: é, ele afirma que todos os seres possuem a natureza de Buda por três razões. O corpo de realidade do Tathagata penetra todos os seres. O corpo de realidade do Tathagata em sânscrito, a gente chamaria de Tathagata Dharmakaya. Então, a gente está falando do Dharmakaya, que é a essência da mente de Buda, né? Chamado o corpo do Dharma, o corpo de verdade, o corpo essencial, o corpo tal qual ele é, a mente tal qual ela é, a mente de Buda, a mente universal, né? São todas palavras diferentes para descrever o mesmo elemento. A talidade do Tathagata é sem diferenciação em relação a todos os seres, nós já vimos isso, e a linhagem do Tathagata está presente em todos os seres. Então, essa é a tríplice natureza do Tathagata. Ele é Dharmakaya, né? Quando a gente está falando de Tathagata, Tathagata vem da palavra sânscrita que é tatata. Tatata significa as coisas tais quais elas são. Tatata é isso que a gente traduz por talidade. Então, a gente vai ver nos textos budistas muitas vezes falar Tathagata. Tathagata é aquele que percebe os fenômenos do jeito que os fenômenos são, aquele cuja mente é tal qual ela é isso que a gente está falando, chama de Tathagata. É o Dharmakaya, é a mente pura de Buda, né?
Então, a gente tem o Dharmakaya, a talidade que a gente já viu, e essa linhagem, família. Aqui a gente tem um termo que eu queria parar um pouquinho, que é um termo bastante interessante. Quando a gente está falando de linhagem de Buda, a nossa experiência de linhagem física, corporal, só conferir a hora aqui, tá? De linhagem física ou corporal, a gente pensa no uma pessoa, ele tem um filho, esse filho tem um filho, que é o neto dele, do primeiro, né? Então, o neto dele vai ter um filho, que vai ter outro filho, que vai ter um neto. Então, assim, tem uma pessoa aqui que tem um neto, que tem um neto, que tem um neto, que tem um neto, que tem um neto. Existe uma coisa que se transmite de um para outro. Existe uma linhagem física, né? Do corpo. Um corpo que é filho de um outro, que é filho de um outro, que é filho de um outro. Então, essa imagem, ela não corresponde ao que a gente não é essa a linhagem dos Budas, porque os Budas não são filhos de outros Budas nesse sentido, né? Essa linhagem se refere a uma linhagem de mestre com discípulo, né? O Buda ensina um discípulo que se torna Buda, que ensina um discípulo que se torna Buda, que ensina um discípulo que se torna Buda. Então, é uma linhagem, a linhagem dos Budas é uma linhagem de mestre para discípulo, de tal forma que o que se transmite na linhagem dos Budas é o Dharma, que é o conhecimento sobre a verdade, sobre a nossa própria natureza. Ao mesmo tempo, às vezes isso aparece nos textos, e aparece aqui no tibetano, não como linhagem, mas como família, né? E é interessante a gente ver o que ele está querendo dizer também, quando ele diz que a linhagem dos Budas está presente em todos os seres. Aqui aparece no tibetano a família dos Budas está presente em todos os seres. E aqui tem um outro caráter de família que a gente deve entender. Quando a gente fala da mente de Buda, muitas vezes a gente descreve ela como 5 Budas fundamentais, os 5 Budas primordiais, que a gente vê que é Vairocana, Akshobhya, Ratnasambhava, Amitabha e Amoghasiddhi, né? A gente entende que esses 5 Budas primordiais, eles são 5 aspectos da mente de Buda. A mente de Buda, ela pode ser percebida, é como se ela fosse uma joia que pudesse, de acordo com a forma, o ângulo que você observa essa joia, você vê uma joia diferente. Por um ângulo, ela vai ser... Imagina, talvez, vamos pegar um diamante que irradia luzes de 5 cores, né? Então, ele vai irradiar azul, vai irradiar vermelho, amarelo, verde, branco. São 5 cores diferentes irradiadas pela mesma pedra. Quando eu percebo cada uma dessas cores, eu percebo a luz num aspecto diferente. Então, a gente, quando olha para a mente de Buda, a gente vê que ela se manifesta em 5 cores diferentes, né? Até nos desenhos aparecem cores, que são os 5 Budas primordiais. Não quer dizer que sejam 5 Budas, todos eles são uma coisa só, mas é 5 maneiras diferentes como a gente pode perceber essa mente de Buda, através desses 5 modos que a gente consegue perceber essa mente de Buda, né? Isso é chamado 5 Budas primordiais, por isso que a gente vê aqui nessas tancas aqui em cima. A gente tem o Buda branco, que é Vairocana, o azul, que é o Akshobhya, o amarelo, que é o Ratnasambhava, o vermelho, que é o Amitabha, e o verde, que é o Amoghasiddhi. Isso não são 5 pessoas diferentes, certo? São 5 modos diferentes da gente enxergar a mente de Buda. Por exemplo, quando a gente está enxergando o Buda como Akshobhya, a característica do Akshobhya é a imutabilidade, a estabilidade plena.
A mente de Buda, ela é estável e nada perturba a mente de Buda. Isso é que quando a gente vê essa mente que não se perturba com nada, que ela consegue, e por isso ela se permanece como um espelho imperturbável, a gente está vendo a mente de Buda como Akshobhya. Quando eu vejo que a mente de Buda tem uma atividade incessante para poder ensinar os seres, o tempo todo está fazendo coisas, se manifestando de diversas formas diferentes, eu estou vendo a mente de Buda numa qualidade dela que é, ah, Amoghasiddhi, que é a capacidade de atividade da mente de Buda, essa atividade incessante, interminável, né? Então, são qualidades diferentes, mas a mente é a mesma. Cada dessas qualidades da mente de Buda é chamada também como uma família de Buda. Então, a gente vai ter a família do Buda Vairocana, a família do Buda Akshobhya, a família do Buda Amitabha, a família do Buda Ratnasambhava, a família do Buda Amoghasiddhi, né? E quando a gente vai pensar nos aspectos, nas divindades de meditação, que são aspectos da mente de Buda, a gente vai ver que elas, muitas vezes, elas estão relacionadas a famílias. Então, quando a gente pensa num Buda Sanguemela, a gente vê que Sanguemela é da família de Akshobhya. Então, ele vai ter, no alto da cabeça dele, uma imagenzinha do Akshobhya. Quando a gente pensa em Terenzi, Terenzi é da família de Amitabha. Então, a gente vai ver que Terenzi tem em cima da sua cabeça um Buda Amitabha vermelhinho. Tara também tem esse Buda Amitabha vermelhinho. Isso significa que eles são da família de Amitabha, que é chamada família do Lótus. Por isso é que Terenzi segura um lótus na mão. Por isso é que Tara segura um lótus na mão. Percebe? Então, assim, isso significa que eles são expressões dessa qualidade da mente de Buda. Então, eles são como se fossem membros dessa família de Buda. Então, a gente vai ver em vários textos, em várias práticas, a gente vai ver isso. As 5 famílias de Buda, né? Cada uma dessas 5 famílias, você tem esse Buda primordial com todos esses idãs, que são as qualidades que estão ligadas a ele, né? Então, enfim, quando ele está falando, então, que essas famílias de Buda estão presentes em todos os seres, ele também está falando disso, né? A mente de Buda está presente em todos os seres. Essa mente de Buda se manifesta em 5 aspectos diferentes. Cada um desses 5 aspectos se une uma quantidade imensa de qualidades diferentes. Então, nós possuímos em nós a mente pura de Buda, o Dharmakaya, o Tathagata, a mente perfeita, última, né? E essa mente se manifesta de 5 aspectos diferentes. Então, os 5 Budas primordiais são a realidade da nossa mente. São esses 5 Budas primordiais, né? E esses 5 Budas primordiais são os chefes de uma família de qualidades da mente, que são os idãs. Então, em nós temos a mente de Buda pura, todos os 5 Budas, todas as 5 famílias de Budas, todos os idãs, tudo isso está presente na nossa mente. É por isso que a gente pode sentar e fazer uma meditação tântrica específica, porque nós já possuímos essa qualidade em nós. Um Idan que a gente vai estar praticando, vamos supor, Namala, qual é a prática que a gente vai fazer hoje do Buda da Medicina? Então, quando a gente vai fazer então, o Buda da Medicina hoje, a gente vai fazer isso porque é a natureza da nossa mente. Ele está presente na nossa mente. A única coisa que a gente vai fazer é acordar ele, trazer ele à tona. Mas ele já está presente aqui inteiro, perfeito, pleno, né? Ele não precisa ser construído. Eu acho que a gente pode um pouco parar por aqui, por causa do horário. Deixa eu ver. 10 horas. Para a gente poder fazer
Deixa eu só ver se nesse texto aqui, se a gente... Porque isso aqui é um resumo do que o que a gente viu, né? Mentalidade, uma vez que a disposição. Sim. Sim. Só o detalhe do que a gente... Para o detalhe final que faltou da gente ver, a diferença que existe entre essa mente de Buda contaminada que nós temos e a mente de Buda pura é que na mente de Buda não existe essa escória desse lixo mental que existe dentro da nossa mente. Então, o trabalho que a gente tem que fazer é um trabalho de limpeza da casa, né? De botar todo o lixo para fora, né? Mas as joias que existem dentro da nossa mente, elas não precisam ser modificadas, entende? A gente só tem que retirar o entulho que está na nossa mente, que são essas emoções perturbadoras, esses pensamentos conceituais, os preconceitos, as visões errôneas, né? E as formações kármicas negativas, né? Então, como a gente é um conjunto de um conjunto de pedras preciosas, né, envoltas em um monte de lixo, e o Buda é um conjunto de pedras preciosas imaculadas, completamente puras, irradiando a luz delas mesmas, né, pela sua própria natureza. O que nos resta fazer é apenas um processo de limpeza mental, de higiene mental. A gente tem que ir descartando aquelas coisas da nossa mente que a gente agarra e carrega e que só nos causam sofrimento. E deixando. É por isso que a questão o caminho do Mahayana, a primeira qualidade da mente que a gente desenvolve é a qualidade da generosidade, que é a paramita da generosidade. A paramita da generosidade implica em dar as coisas, né? Dar as coisas para as pessoas, para os seres, etc. Isso não significa apenas dar uma coisa para o outro como um presente. Isso significa abrir mão de possuir a coisa e deixar de ser possuidor daquela coisa. Isso tá na essência desse dar, né? E entre as coisas que a gente tem que deixar de possuir, a todo esse lixo mental que está na nossa mente, a gente precisa deixar de possuir. A gente precisa botar para fora, jogar fora, dar, jogar fora. Algumas coisas são úteis, a gente vai dar para os outros. As coisas que são inúteis, a gente vai simplesmente jogar fora. Então, esse processo de abrir mão das coisas liberta a gente de um monte de lixo mental, né? Mesmo o sentido de posse, de que a gente tem coisas, a gente não tem nada, né? É uma ilusão da nossa mente, né? E quando a gente doa as coisas, a gente dá coisas, a gente... Isso não significa que a gente não vá usufruir das coisas. A gente vai usufruir das coisas, mas a gente não precisa agarrar as coisas, né? A gente pode usufruir de uma forma suave, de uma forma leve, e sem a preocupação de ser aquele possuidor, ficar agarrado àquelas coisas e não compartilhar com os outros. A gente pode usufruir de uma forma compartilhada, que é muito melhor e que permite que mais pessoas fiquem felizes, em vez de só nós ficarmos felizes com aquilo, né? Então, nesse processo de limpeza da nossa mente, para que nós possamos deixar com que a beleza da mente de Buda apareça, o primeiro passo que a gente tem que fazer é a gente aprender a ir se desapegando das coisas, desapegando dos nossos defeitos,
das nossas emoções que causam sofrimento, daqueles sentimentos que a gente tem de que eu tenho, eu fui ofendido, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão todas as pessoas do mundo vão ficar me ofendendo a partir daí. Um absurdo total que a nossa mente repete, né? Se eu não reagir agora, então todo mundo vai achar que eu sou um idiota, né? E daí que as pessoas achem o que quiserem sobre mim. Eu tenho o poder de fazer com que, eu tenho o poder sobre o que as pessoas vão pensar a meu respeito. Não tenho esse poder nenhum. Eu não posso garantir que as pessoas vão pensar de mim aquilo que eu quero que elas pensem, ou que não vão pensar uma coisa que eu não quero que elas pensem. Isso é uma idiotice da minha mente. A gente não tem esse poder, né? Então, assim, essa preocupação que a gente tem com a imagem que as pessoas vão ter de nós faz com que a gente se agarre com o egoísmo e com um sentimento de indignação sobre o que as pessoas falam ou fazem, né? E a gente, então, tem que carrega uma necessidade de manter, de brigar para poder manter um status ou uma posição social ou de um status de respeito em relação aos outros, né? Mas tudo isso é uma fantasia, é uma ilusão, nada disso existe de verdade, isso é tudo, faz parte do script mental que a gente criou, de que a gente criou uma sociedade onde a gente tem que ter um comportamento específico, porque senão as pessoas podem ter uma impressão diferente de nós que a gente não gostaria. Mas isso não permite que a gente fica preso a agir de determinadas formas e a gente não consegue agir da forma como a gente gostaria de agir, de verdade, no coração. E aí a gente acaba deixando de fazer as coisas verdadeiras que a gente deveria fazer, preocupado com o que as pessoas vão estar pensando a respeito de nós, né? Então, nesse processo de limpeza da mente, está também a gente botar para fora todas essas esse lixo que a gente acumula e que faz a gente sofrer tanto, né? Então, esse é um dos aspectos dessa generosidade, porque a gente está falando em generosidade, é a tradução que a gente tem, mas para o tibetano significa dar, doar, e esse doar significa deixar de possuir, entregar. Entrega para o universo, entrega para as pessoas, entrega para a terra, entrega para os Budas, mas entrega, não fica segurando as coisas, né? Então, as coisas que nos fazem sofrer, vamos aprender a entregar também, né? A gente não precisa jogar nos outros para machucar ninguém, mas a gente pode deixar num canto e ir embora, né? Bom, é isso. Vamos encerrar por aqui. Ver se alguém tem alguma pergunta a fazer. Deixa eu ver o que tem aqui no chat. Pergunta da mente dualista. Cecília está perguntando. A mente de Buda estaria totalmente presente nos infernos? O que mudar seria a percepção de quem estaria nesse estado de inferno? Certo? Isso, exatamente, né? Exatamente, é a mesma mente de Buda. Se a mente de Buda não estivesse presente nos infernos, a pessoa, ou aqui, ou no céu, ou qualquer outro lugar, não existiria um ser, né? O que faz com que os seres existam é porque os seres são mentes de Buda. Isso é que a mente, ela tem, a gente está falando da mente, essa capacidade de percepção das coisas, essa capacidade de sentir as coisas, de experimentar, de se reconhecer nas coisas e de estar presente, etc. Essa capacidade de existir como mente, né? É, é isso que é a essência dessa mente, existe por causa dessa mente de Buda.
Se esse ser não possuísse essa mente de Buda, ele não teria como experimentar o inferno. Porque o inferno é uma coisa experimentável mentalmente, né? É como a gente está falando do inferno, que é muito pesado, é um termo pesado, mas assim, como seres humanos, nós não conseguiríamos nos perceber como seres humanos, né? Os animais não conseguiriam se mover, viver a sua vida e ter filhotes e sentir fome, sentir medo, ou o que seja, né? Ninguém poderia sentir nada, porque a gente só sente as coisas, experimenta coisas, porque existe uma mente em nós. É disso que a gente está falando. Se não fosse a mente de Buda, eu não conseguiria experimentar o inferno. O que é experimentar o inferno? É um estado interior, onde eu vejo inimigos à minha volta o tempo todo, onde eu não percebo nenhum afeto, nenhuma compaixão, nenhuma amorosidade. Eu não sinto por esse afeto, essa compaixão por ninguém, e não sinto que ninguém possua esse afeto, essa compaixão, essa amorosidade em relação a mim. Isso é que é o inferno. O inferno é descrito nos textos tibetanos como um lugar onde não existe compaixão, né? Onde não existe compaixão, é isso que caracteriza o inferno. Então, tudo que os outros fizerem em relação a mim, eu sinto de uma forma dolorosa, eu sinto que me agride, eu sou agredido por todos, né? Se alguém olha para mim, aquele olhar me agride, né? Se alguém tenta se aproximar de mim para aliviar o meu sofrimento de alguma forma, meu sofrimento aumenta, né? Então, isso é o que define esse inferno. E isso mostra um estado onde eu estou, um estado mental, onde eu não estou conseguindo sentir amor e compaixão por nenhum dos seres. Isso é o que define o inferno. Então, a mente de Buda está presente ali também. Está presente e ela tenta despertar esse sentimento de compaixão nos seres. E quando esse ser que está no inferno ele sente um pouquinho de compaixão, ele é expulso do inferno imediatamente, porque não, o sentimento de compaixão é incompatível com a experiência do inferno. Não tem como as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Quando brota compaixão nos seres que estão no inferno, eles vão para outros lugares, né? Imediatamente. Tem um relato disso na vida do Buda, né? Que diz que numa das vidas dele, ele agrediu muito a mãe dele, chutou a mãe dele e tal, não sei o quê, e por causa disso ele renasceu nos infernos. E lá nos infernos ele estava carregando um monte de demôniozinhos chicoteando e tal, e ele carregando uma coisa muito pesada com vários outros seres ali dos infernos, né? E de uma forma muito extenuante, e ele percebeu que o cara que estava do lado dele não estava dando conta de fazer aquele esforço, que ele estava quase caindo, desfalecendo. Então, nesse momento, ele pegou a carga do outro para aliviar o sofrimento do outro, né? E aí esse sentimento bem, esse átimozinho, esse instantezinho de compaixão do Buda fez com que ele saísse imediatamente do inferno. O cara que ficou no inferno ficou com a carga dele e com a carga do Buda. Porque essa experiência é uma brincadeira, né? Porque é verdade, porque essa é a experiência do inferno. Qualquer coisa que aconteça, em vez dele se sentir tocado pelo ato do Buda de compaixão, de tentar buscar aliviar o sofrimento dele e fazer sentir um sentimento de amorosidade, de gratidão e de compaixão dentro dele, né? Ele só percebeu aquilo como mais uma carga. Se ele tivesse sentido isso, ele teria ido embora também, né? E se todo mundo vai embora, não sobra carga para ninguém, porque toda essa carga é uma fantasia, é uma ilusão, né? É uma alucinação. O inferno é uma alucinação.
né? Isso, ele não é um lugar de um sofrimento físico, ele é um estado de alucinação intenso, né? Respondi, Cecília, espera. Sim. Alguém teria alguma coisa a mais para falar? Também não. Então, podemos encerrar por hoje. Daqui a pouco a gente vai começar o Sangue Emela com Lama Sonã. Vamos fazer a nossa dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.